Fala pessoal, aqui é Bruno de Oliveira do E-Commerce na Prática para mais um vídeo aqui no canal e uma continuação de uma série que você está gostando sobre a minha história, quarto episódio hoje. E a gente vai falar o que aconteceu depois que eu fechei aquela loja que a gente falou no último vídeo. Se você quer saber um pouco mais, fica comigo nessa história. E aí galera, o que aconteceu, né? Primeira grande dificuldade que eu enfrentei, né, um negócio que foi feito de forma realmente errada, deu errado. Eu tive que fechar a loja, fiquei com dívidas, fiquei com problemas e tal. E cara, na época eu tinha 19 anos, isso aí, 19 anos, estava começando e já com problema, com dívida e tal, não tinha de onde tirar o dinheiro. O que eu fiz? Não tem jeito. Chega um momento que a gente tem que dar um passo para trás para poder continuar avançando. Né? E foi o que eu fiz nessa época. Eu fechei a loja, tirei tudo de lá. Até o canal online que eu vendia não estava funcionando mais porque tive vários problemas, não consegui enviar mercadoria e tal. Acabei sendo bloqueado lá no arremate.com. Depois eu até consegui desbloquear, mas no momento tinha sido bloqueado. E eu não tinha mais o que fazer. Né? Eu falei, como que eu vou começar agora uma nova empresa? Eu não tenho dinheiro, estou devendo, ainda tenho que pagar essas dívidas que sobraram aqui. E, cara, eu tive que dar um passo para trás. Né? E nessa hora, eu fui trabalhar com meu pai. Meu pai tem uma corretora de seguros e eu fui trabalhar com ele, ajudar ele lá e tal. Aí comecei a receber um salário lá. Mas eu sabia que aquilo ali não ia durar muito tempo. Né? Apesar dele querer que durasse, não ia durar muito tempo. Mas eu fiz isso, dei um passo para trás porque eu precisava pensar o que eu ia fazer, eu precisava pagar aquelas dívidas também. E eu não lembro quanto tempo que eu fiquei trabalhando com ele, mas não foi muito, foi coisa de alguns meses. E isso daí tem uma lição interessante, cara. Empreender por oportunidade ou por necessidade. Tá? Nesse momento eu não tinha renda nenhuma, estava quebrado. Né? E se eu fosse empreender alguma coisa, ia ser por necessidade. Quando você empreende por necessidade, você não está aproveitando nenhuma oportunidade. Na verdade, você não está aproveitando nada. Você está tentando usar do empreendedorismo para oportunismo, para você pegar alguma... Oportunismo não é nada ruim, tá, galera? Não é nada ruim, mas também não é nada bom. Você está tentando usar do empreendedorismo para poder sobreviver. Isso é muito ruim, porque quando o negócio começa a render os primeiros frutos, você já vai depender daquilo ali para a tua sobrevivência. E não é o ideal. O ideal é que você consiga reinvestir, tá? E eu não fiz isso. Eu sabia que ia ter complicações se eu fizesse isso, então eu fui trabalhar lá com meu pai, tinha um salário e tal, e no tempo livre eu ia ver uma outra forma de começar a empreender. Mas ainda não sabia o que eu ia fazer, mas loja de informática era uma coisa que eu não ia fazer de novo, já estava na minha cabeça isso. E ali surgiu uma oportunidade interessante, cara, surgiu uma oportunidade interessante. Do lado do escritório do meu pai, tinha uma empresa de recarga de cartucho de impressora. O nome era Rei dos Cartuchos. Existe até hoje. E a gente pegava o cartucho da impressora lá do escritório, ia lá e recarregava. Só que o troço acabava toda hora, cara. Toda hora a gente tinha que ir lá na loja, recarregar. Pagava 25, 30 reais mais ou menos na época. E sempre que eu ia na loja, estava cheio. Cheio de gente lá recarregando cartucho, cheio de gente recarregando. E, cara, eu falo, putz, cara, isso daí parece ser um bom negócio. Acho que isso dá dinheiro, porque o cara vai lá, pega o meu cartucho, 10 minutos ele volta, me entrega, pega o dinheiro. Uma semana depois eu estou de volta para recarregar e sempre tem gente aqui, eu sempre tenho que ficar esperando, sempre tem fila. Parece ser um bom negócio, hein? E foi aí que eu me deparei com uma oportunidade de negócio, recarga de cartucho de impressora. E eu comecei a pesquisar sobre isso na internet. Fui para a internet pesquisar sobre recarga, sobre como fazer recarga. Tinha pouquíssimo material, muito pouca coisa mesmo. E comecei a estudar, comecei a pesquisar. E conheci uma empresa chamada Inkpress. Eu nem sei se essa empresa ainda existe, mas ficava em Cotia, cara, interior de São Paulo. E essa empresa fabricava máquina de recarregar cartucho, fabricava tinta para recarregar o cartucho e também fazia recarga, entendeu? Fazia recarga, atendia o mercado e tal. E, cara, eu falei, porra, se esses caras fabricam máquina, fabricam tinta, será que eles vão me ensinar a recarregar cartucho? Que eu quero aprender. Eu primeiro fui lá na loja do lado, pedi para conversar com o dono lá, falei que queria aprender, o cara não quis me ensinar nada.
Beleza, eu falei, alguém vai querer me ensinar. Aí eu comecei a ligar lá para essa empresa, o dono era um argentino, cara, eu não lembro o nome dele, mas o dono era um argentino. Aí eu comecei a trocar alguns e-mails com o cara, falei que tal, que era daqui do Rio de Janeiro e tal, queria comprar a máquina de recarga que ele fabricava, queria comprar tinta, só que eu não sabia nada, né? Aí ele falou que só vendia para quem já era do mercado e tal, para quem já sabia. Mas eu falei que eu queria entrar nesse mercado, só que eu não sabia nada, aqui no Rio de Janeiro tinha muito pouca coisa. E comecei a mostrar para ele o mercado daqui, que eu poderia vender tinta, que eu poderia comprar muita coisa dele para poder colocar no mercado aqui. E no final acabei convencendo ele a me dar um curso de recarga de cartucho. Era só jato de tinta, não tinha laser na época. Até tinha, mas eu não fiz o curso de laser, foi só jato de tinta. E, cara, convenci o cara. Ele falou, beleza, você vem pra cá e tal, vai ficar 5 dias aqui comigo, em Cotia, tem uma pousada aqui perto, você fica hospedado na pousada. Eu lembro até hoje, cara, como é que foi isso. E primeira vez que eu fui para São Paulo. Foi a primeira vez que eu fui para São Paulo. E eu não lembro se ele me cobrou alguma coisa para dar esse curso, mas eu acho que não. Mas, obviamente, ele me exigiu que eu comprasse as coisas, né? Uma máquina de recarga e material, tinta e outros insumos lá. Eu sei que dava tudo, acho que uns 3 mil reais, eu acho. Uns 2, 3 mil reais, mais ou menos isso. O investimento não era pouco, né? Mas para a época isso era bem mais dinheiro do que é hoje em dia. 2, 3 mil reais na época, isso deve ter uns 14 anos isso. Valia bem mais do que vale hoje em dia. E, putz, eu falei, de onde que eu vou tirar esse dinheiro? Eu vou pagar com o meu... o cara quer à vista e tal. Aí, acho que eu convenci o meu pai e convenci minha mãe também a me dar o dinheiro e eu ia continuar trabalhando lá, acho que por 3 meses, sem receber nada para poder pagar isso daí. E aí eles me deram o dinheiro, comprei passagem e tal, reservei o hotel, peguei o ônibus, fui lá para São Paulo e acho que eu cheguei lá numa terça-feira, assim, fui para rodoviária, da rodoviária peguei um ônibus para Cotia e lá em Cotia fui lá na empresa Ink Press, conheci o cara lá, a gente ficou conversando e tal, aí no dia seguinte já comecei junto com os funcionários da empresa lá, aprender a recarregar cartucho e tal, os caras não foram muito abertos, aí eu tive que apanhar um pouquinho lá e depois acabei convencendo os caras que as minhas intenções eram boas. Mostrei o dinheiro, né? Isso daí conta muito também. E, cara, saí de lá aprendendo a recarregar cartucho. Quando eu saí de lá, eu sabia já um pouco, né? Não sabia tudo, porque quando a gente entra num negócio, o principal a gente vai aprender na prática, né? Quando a gente aprende só a teoria ali, putz, cara, não é o principal. O principal é no dia a dia, na prática, na raça ali. Mas eu já tinha o necessário para começar, tanto os insumos, os materiais, quanto o conhecimento, eu já tinha. E agora sim, eu sabia o que eu já ia fazer, qual seria o meu próximo passo para sair lá da empresa do meu pai. E, cara, foi uma mudança muito grande, cara. Foi uma mudança muito grande. Esse conhecimento, esse investimento que eu fiz lá serviu para mim por muitos anos. Você vai acompanhar aqui ao longo dos próximos capítulos dessa história. Mas a lição que fica nesse vídeo hoje, na realidade, são duas. A primeira é que você, às vezes, tem que dar um passo para trás para poder continuar avançando. Às vezes, ficar dando murro em ponto de faca não adianta, cara. Ficar tentando romper uma barreira que você sabe no fundo que não dá para romper agora, não que não dê para romper ela, não dá para romper agora, não é o mais inteligente a se fazer. Às vezes você tem que dar um passinho para trás para poder continuar avançando, e foi o que eu fiz nessa época. A outra, conhecimento. Fique atento a tudo que acontece à sua volta e saiba enxergar as oportunidades. E busque conhecimento para você aproveitar essas oportunidades. Foi o que eu fiz, tá? E uma última dica, cara, não empreenda por necessidade. Eu sei que a realidade de muitos de vocês com essa crise não é uma boa realidade. Você perdeu o emprego, está sem renda, está sem dinheiro e está vendo no e-commerce uma grande oportunidade. Mas se você não tem dinheiro para investir, se você está realmente precisando sobreviver, o e-commerce não é uma oportunidade para você no momento, cara. Não é. Não é. O e-commerce é uma necessidade. Então, dê um passo para trás, procura um emprego, procura alguma coisa que vai te dar uma renda para você sobreviver dessa renda. E construa o teu negócio em paralelo, por fora, tá? Para que você não precise dele e
transforme esse teu negócio no teu principal, para depois você poder largar esse que está te sustentando agora. Beleza? Foi o que eu fiz, galera. Foi o que eu fiz e funcionou muito bem. E nos próximos capítulos você vai ver. Mas se você acha que esse foi o meu único tombo, você está muito enganado. Tem muitos outros. E ao longo dos próximos capítulos você vai ver. Beleza? Se você gostou, dá um like. E se ficou alguma dúvida, deixa alguma dúvida aqui. O que você gostou? O que você achou desses aprendizados que a gente passou aqui hoje também? Fazem sentido para você? Me diz aí nos comentários, cara, que eu estou ansioso para saber o que você achou. E se você quer ter acesso aos meus vídeos em primeira mão, quer que o YouTube te avise sempre que eu postar alguma coisa nova, se inscreve no canal. Tem um botão aqui ou aqui em algum lugar. É só você se inscrever, que sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai te avisar. Eu sou o Bruno de Oliveira, um grande abraço, a gente vai se ver no próximo vídeo.